Um pouco sobre o conceito de polo elétrico. Vai discutir um pouco sobre o conceito de polo elétrico e sobre os capacitores. Então, a gente vai introduzir esse conceito de capacitores aqui. Então, a ementa da nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o dipolo, o campo elétrico gerado por um dipolo, o dipolo sobre a ação de um campo externo, capacitores, a grandeza que define capacitores, que é a capacitância, e a energia em um capacitor. Aqui os exemplos de capacitância, mais uma vez eu vou fazer externo, tá? Eu vou resolver eles de outra forma e postar o vídeo para vocês, tá? Daí os vídeos separados, vocês podem assistir os vídeos separados e é melhor para encontrar, né, onde ficam os exemplos. Então, dipolo. O que é um dipolo, né? O dipolo é um par de cargas elétricas de mesma intensidade, sinais opostos. Então, se eu tiver duas cargas de mesma intensidade, por exemplo, aqui eu tenho uma carga Q, menos Q e uma carga mais Q. Se essas cargas estiverem muito próximas uma das outras, né? Professor, A gente tem... Oi? eu acho que a tela não está apresentando. Não tá? Não, acho que não. Aqui tá preto para mim, pelo menos. Só tá mostrando o cursor do mouse, professor. Ah, que interessante isso. Deixa eu interromper aqui. E voltar. Ai, que doido. Tá ficando tudo preto mesmo. Vou fechar o aplicativo aqui. Agora apareceu. Tá. Agora deu, né? Sim, sim. Se der pau de novo, vocês avisam aí, tá? Então, só voltando. Deu pau de novo. Que massa, velho. Vamos ver aqui, então. O que a gente tem que fazer nesse caso? Acho que eu vou apresentar assim, então. Tá bom? Vou apresentar assim. Deixa eu só ver aqui se eu encontro onde que tá o... Tá. Fazer assim, tá bom? Melhor? Porque eu não sei por que ele não tá passando o slide. Normalmente ele faz isso. Agora passou, né? Não. São os slides que ele não gosta, olha que doido. Bom, vou deixar assim, então. Que aí agora tá aparecendo, pelo menos, né? Tá, sim. Tá, não vai estar no modo apresentação, mas pelo menos tá aparecendo aqui para vocês. Bom, então um dipolo, ele é definido quando eu tenho duas cargas de mesma intensidade, só que sinais opostos. Essas duas cargas estão muito próximas uma das outras. Por que é interessante a gente estudar o que é um dipolo? Porque na natureza é muito comum os elementos químicos eles se organizarem dessa forma na hora de formar moléculas, se organizarem na forma de dipolo. Tanto que existem, quando vocês estudam soluções em química, né, vocês estudam as moléculas que são polares e as que são apolares. As moléculas que são polares, elas formam dipolos. Então, a estrutura, a forma como se dispõe as cargas elétricas nessas moléculas, formando dipolos elétricos. Então, é interessante para a física a gente saber a física desses dipolos elétricos, porque a natureza se comporta nessa forma de estrutura, né? Então, a gente viu na primeira aula que você não consegue criar cargas negativas separadas de cargas positivas. Então, as cargas, elas tendem a ficar próximas uma das outras, né? Uma distância muito pequena aqui, quando elas tiverem a mesma intensidade. O potencial elétrico de um dipolo é dado por essa expressão.
essa expressão aqui. Então, dado então, o dipolo a uma distância r do centro do dipolo, potencial a uma distância r do centro do dipolo, vai depender então dessa orientaçãozinha do dipolo aqui, okay, da distância, 1 sobre a distância ao quadrado, e da carga, do módulo da carga do dipolo. Outra coisa que é importante, então, aqui da gente perceber, é que no potencial do dipolo elétrico, ele varia com 1 sobre R ao quadrado. Quando a gente estudou potencial elétrico anteriormente, o potencial ele variava com 1 sobre R, né? O campo que variava com 1 sobre R ao quadrado. Então, isso acontece porque o campo gerado pelo potencial, ele cai muito rápido com a distância do potencial. Isso acontece pelo fato das linhas de campo nascerem em uma das cargas e morrerem na outra carga. Então, eles nascem nas cargas positivas e a linha de campo vai morrer na carga negativa. Não tem nenhuma linha de campo indo, divergindo para o infinito, para fora do sistema de cargas. Isso faz com que o potencial ele decresça muito rapidamente com a distância até o centro do dipolo. Se a gente usar, então, a expressão que a gente aprendeu na aula passada, para o cálculo do campo, de que o campo pode ser calculado como menos a derivada do potencial, né, derivada em função de muitas variáveis, a gente pode, então, conhecer as componentes do campo elétrico, né, x, y, z. Então, dado que eu tenho um dipolozinho aqui, considerar aqui uma carga positiva, uma carga negativa, uma distância d, eu escrevo um sistema de coordenadas, x, y, z, e vou calcular qual que é o campo em algum dos pontos. Então, eu tenho as 3 componentes do campo elétrico aqui, dependendo, então, agora da distância e desses ângulos do potencial elétrico. Aqui, então, eu calculo em coordenadas, posso calcular em coordenadas polares, então, o valor do divergente. Aqui é interessante a gente definir, então, uma grandeza. Ó, percebam que, anteriormente, nessa expressão aqui, ela dependia da carga e dependia da distância, da distância entre as cargas. Então, D aqui é a distância entre as duas cargas. É considerado que essa distância D é uma distância muito pequena. Então, a gente define uma grandeza que é chamada de momento de dipolo elétrico. O momento de dipolo elétrico é definido como a carga do dipolo vezes a distância entre as cargas, tá? Então, isso é uma grandeza física. E esse momento de dipolo, ele aponta da carga positiva para a carga negativa. Ele é um vetor, então, que aponta entre o sistema de cargas. Então, aqui tem só uma figura, uma imagenzinha, de como as linhas de campo, então, elas nascem na carga positiva e vão morrer lá na carga negativa. Não tem linha indo para o infinito. Isso faz com que o campo ele varie com R ao cubo. Então, o R ao cubo ele decresce mais rápido que a função R ao quadrado, né? 1 sobre R ao cubo. Então, faz com que, se você se afastar um pouco do dipolo, você já não vê a presença de campo elétrico. Então, materiais polares, você se afastar um pouco do núcleo, da onde ficam essas cargas, você já não vai ver a presença de campo. Por isso que a gente não vê campo emanando desses materiais polares. Um exemplo, então, que a gente pode calcular para o dipolo é o que acontece com o dipolo se ele estiver na presença de um campo. Então, por exemplo, né, que é um exemplo de molécula, né? A molécula de água, ela forma um dipolo, né? Então, ela forma um dipolo. As cargas negativas tendem a se acumular próximos do oxigênio e as cargas positivas tendem a se acumular próximo do hidrogênio. Aí você pode perguntar o seguinte, né? O que acontece com a molécula, então, quando eu coloco uma molécula polarizada, quando eu coloco ela na presença de um campo elétrico? Esse conceito vai ser interessante para a próxima aula. Na próxima aula a gente vai estudar os materiais dielétricos, e aí os materiais dielétricos, eles respondem à presença de campo elétrico. Qual é a resposta do material dielétrico à presença de campo elétrico? É a polarização. Quando eu aplico o campo no material dielétrico,
ele tende a polarizar as moléculas que compõem esse material. Então é interessante a gente saber qual é esse comportamento, né? Um ponto importante é que quando eu aplico um campo sobre um dipolo, a força elétrica resultante do dipolo vai ser nula. Então, eu tenho uma força, eu vou aplicar um campo, né, numa determinada orientação, eu vou ter uma força sobre a carga negativa e uma força sobre a carga positiva. Mas como a soma, as cargas têm o mesmo valor e sinais contrários, né, quando eu aplico o campo, uma força vai estar apontando para um lado e a outra força vai estar apontando para o outro. A soma das duas é igual a zero. Então, a resultante das forças é zero. O sistema ele permanece estável. O que aparece na presença de um campo, quando eu coloco um dipolo na presença de um campo, é que o dipolo tende a se orientar. Então, a soma das forças é igual a zero, mas aparece um torque sobre ele. Então, aqui, ó, por exemplo, se eu considerar o dipolo como sendo um corpo rígido, quer dizer que as cargas não vão se afastar uma da outra, né? Eu aplico um campo elétrico, esse campo elétrico aqui, então, ele tem intensidade E e uma determinada orientação. Eu tenho uma força sobre a carga negativa, menos Q vezes o E, apontando para a esquerda. Eu tenho uma força sobre a carga positiva, agora apontando para a direita. A soma dessas duas forças vai ser igual a zero, né? Elas têm a mesma intensidade porque as cargas são iguais. Só que aqui, se eu colocar, então, um eixo fixo em uma das cargas, eu percebo o aparecimento de um torque. Então, só lembrando, né, lá de Física 1, que o torque é definido pela distância, aqui eu vou chamar de D, a distância entre as duas cargas, vezes a força elétrica. Distância vezes a força elétrica. Certo? Então eu sei que a força elétrica, né? A força elétrica é igual a carga vezes o campo. E eu defini o momento de dipolo como sendo a carga vezes a distância. Então, substituindo nessa expressão aqui, né, eu tenho que o torque vai ser igual o momento dividido pela carga vezes a carga vezes o campo. Como eu vou considerando que a carga é diferente de zero, né, para ela sofrer a ação do campo elétrico, então aparece um torque que é igual ao momento de dipolo, produto vetorial com o campo. Então esse é o torque sofrido pelo dipolo na presença de um campo. Então o dipolo tende a se orientar. Então ele está numa orientação qualquer, ele tende a se orientar e sofrer um torque na mesma direção do campo que eu estou aplicando. Um exemplo de dipolo são os capacitores. Os capacitores, então, ele é definido como um sistema formado por dois condutores. Esse rosinha aqui, então, é um condutor, esse outro rosinha aqui é outro condutor. Cada condutor está carregado com uma quantidade de carga de mesma intensidade e sinais opostos. Então, se uma das placas do capacitor está carregado com carga mais Q, a outra carregado com carga menos Q. Então, eu tenho linhas de campo, né, campo elétrico, nascendo na placa de carga positiva e morrendo na placa de carga negativa, criando, então, um campo entre as placas do capacitor. O capacitor, ele é caracterizado por uma grandeza chamada de capacitância. E a capacitância, ela é definida como sendo a carga nas placas dividida pela diferença de potencial entre as placas, onde essa diferença de potencial é determinada como sendo potencial na placa de carga positivo menos de carga negativa. Então, é exatamente a diferença de potencial de uma placa até a outra. Okay? Uma coisa importante é que a capacitância depende só da geometria do capacitor. Ela não depende da carga. Ela vai depender só da forma como eu coloco essas duas placas, como eu arranjo essas duas placas. Certo? Eu posso pôr as placas uma próxima da outra, elas podem ter geometrias de várias formas, eu posso orientar elas de várias formas. E aí diferentes capacitâncias vão aparecer para diferentes geometrias dessas placas, diferentes formas de arranjar essas placas no capacitor. Então essa é a definição de capacitância, e é assim que a gente caracteriza um capacitor.
Bom, então uma das questões que você pode estar fazendo é para que serve um capacitor, né? Então a gente vê lá, vocês já viram circuitos elétricos, né? Quem nunca desmontou algum dispositivo elétrico para ver o que tem dentro, você vai ver várias pecinhas, né? Vários capacitores lá. Esses aqui são capacitores cilíndricos, por exemplo. O capacitor cilíndrico, ele vai ter lá um polo, vai ser onde você vai entrar com tensão positiva, vai carregar ele com carga positiva, e outro polo onde você vai entrar com tensão negativa, vai carregar a placa com carga negativa. Os capacitores cilíndricos, eles têm orientação, ou seja, você não pode ligar ele com polarização invertida, né, senão você danifica o capacitor. Existem outros capacitores, que são os capacitores de placas paralelas, que são duas plaquinhas. Aí esse capacitor, sim, tanto faz qual que é a orientação que você liga a ele, qual é a polarização que você vai ligar. Os capacitores, então, eles são utilizados para armazenar carga elétrica, né? Então, eu posso ligar uma diferença de potencial no capacitor, e aí eu carrego as placas do capacitor. E em circuitos, eles são empregados para armazenar, né, uma quantidade de energia elétrica ou de carga elétrica e liberar essa quantidade de energia quando for necessário, de uma única vez, né? Você também pode encontrar capacitores em circuitos para estabilizar a corrente no circuito, ou seja, se estiver variando muito, né, a tensão dentro do circuito, né, isso pode acontecer com circuitos que são sistemas que são imperfeitos, usando corrente alternada, por exemplo, você pode colocar um capacitor lá e ele vai dar uma estabilizada nessas variações da corrente, porque ele vai ficar armazenando esse tanto de carga, essa fuga de carga que está aparecendo e liberando eles no jeito certo. Por exemplo, capacitores podem ser usados para armazenar cargas no flash da máquina fotográfica, a potência aproximadamente 1 watt. O desfibrilador também tem um capacitorzão lá, com uma potência da ordem de 100 kW, energia, né? Cerca de potência de 100 kW, e na fusão nuclear 500 terawatt. E, como eu falei, né, eles são utilizados para estabilizar a corrente em circuitos, principalmente circuitos digitais. Então, essa é a utilidade dos capacitores. Um exemplo de capacitor que eu falei antes são os capacitores de placas paralelas, que é quando você constrói duas plaquinhas idênticas, condutoras, e coloca elas muito próximas uma das outras. Uma você carrega com carga positiva Q, e a outra você carrega com carga negativa menos Q. Certo? O que vai acontecer é que você vai ter, então, campo elétrico, né, de uma carga para outra, só que aparece um que a gente chama de efeito de borda. Esse efeito de borda, então, ele vai fazer com que algumas linhas de campo sejam desviadas para fora do capacitor, da região onde ficam as placas. Isso é muito importante, você ter em mente de que isso acontece, né? Para os nossos exercícios de física não tem muita diferença, mas para a engenharia dos capacitores isso é importante, porque se o capacitor tiver muito desses efeitos de borda, né, ele pode, se você colocar dispositivos sensíveis próximos dele, na hora de você construir o circuito, ele pode danificar outros dispositivos. No caso da rede elétrica, né, a gente tem nas subestações os capacitores, né, são capacitores gigantes para armazenar uma quantidade grande de carga. E esses capacitores, eles têm muita que a gente chama de corrente de fuga. Então, as linhas de campo, imagina capacitores gigantescos, com tensão da ordem de 10 mil volts ou 100 mil volts. Eles vão ter linhas de campo muito grandes, né, saindo para fora do capacitor. E essa tensão gerada por essas linhas de campo pode ser grande demais. Pode ser até maior do que o índice de permissividade do ar, né, levando em consideração que em volta desse capacitor a gente tem ar, né. Se a tensão for muito alta, pode acontecer ruptura dielétrica no ar. E quando ocorre ruptura dielétrica no ar, você tem corrente sendo conduzida pelo ar. E isso pode ser um problema de engenharia importante, né, porque imagina ter uma pessoa passando próximo de um capacitor desses, né, e aí pode acontecer uma dessas rupturas dielétricas, né, conduzir corrente para fora do capacitor. Se a pessoa estiver próxima, vai ocorrer efeito de ponta. E aí essa corrente vai ser desviada para onde está essa pessoa, ou qualquer outro material, né?
que esteja na proximidade, até outros capacitores, né? Isso pode gerar um efeito em série, ter um grande acidente. Então, o que acontece no caso desses capacitores de alta tensão é que na hora de você construir eles, você envolve eles, o capacitor, você coloca uma outra camada de um outro material que tem uma resistência elétrica maior do que o ar. Por exemplo, óleo, né? Você pode colocar algum tipo de óleo, algum polímero nessa região, fazendo com que, mesmo a tensão ali dentro sendo muito grande, como o índice de permissividade dele vai ter uma ruptura dielétrica maior, vai fazer com que não ocorra ruptura dielétrica no ar, né? Porque ele vai ser, essa quantidade de diferença de potencial vai ser diminuída pelo material dielétrico lá dentro. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre material dielétrico na próxima aula. Então, só algumas curiosidades sobre capacitores. Na nossa aula, em teoria, a gente vai desprezar esses efeitos de borda, tá? A gente não precisa levar em consideração eles, porque a gente só quer ilustrar o que acontece, né, qual é a física desses sistemas de capacitores, e se a gente quiser considerar os efeitos de borda, a gente não consegue resolver o cálculo da capacitância desses capacitores de forma analítica. Isso quer dizer que a gente precisaria de outros métodos computacionais, métodos de aproximação para poder calcular a capacitância. A gente não quer fazer uso desse tipo de tecnologia. Então, a gente vai desprezar esses efeitos de borda com a única finalidade de que a gente consegue agora calcular qual é a capacitância desses capacitores, tá? Bom, professor, mas é meio irreal eu desprezar os efeitos de borda. Então, você pode, dentro dos seus conceitos, você considera que existem os efeitos de borda, mas considere, então, que a gente está calculando a capacitância ou calculando valores de campo e tal nessa região central. Como se os capacitores fossem muito grandes, a gente está olhando o que acontece numa região muito próxima entre eles, tá? Então, assim faz com que a gente possa desprezar esses efeitos de borda, tá bom? Então, entre as placas do capacitor vai aparecer aqui um campo elétrico. Eu vou fazer o cálculo aqui do capacitor de placas paralelas, e depois os outros, o de cilíndrica e esférica, que são os que a gente consegue calcular analiticamente. Eu vou postar o vídeo depois calculando, tá? Eu vou calcular depois que acabar a aula, e aí eu posto o vídeo depois. Então, aqui para a gente calcular, ó, percebam que só tem campo na região entre as placas. Então, para eu fazer a conta, por exemplo, né, a capacitância é definida pela carga dividida pela diferença de potencial. Se eu consigo usar uma outra cor aqui, que destaque melhor. Então, eu preciso calcular qual é a diferença de potencial entre as placas, né, para poder calcular o valor da capacitância. Para eu calcular a diferença de potencial, a gente viu na aula passada que ela é igual à integral do campo vezes o deslocamento entre os dois pontos que eu quero calcular. Então, só lembrando, né, que esse V, no caso do capacitor, é igual à diferença de potencial da carga positiva menos a carga negativa. Então, por exemplo, se eu for calcular aqui para uma das placas, né, eu percebo que nessa, posso pegar então uma superfície gaussiana externa aqui, que eu vou chamar de S1, e uma superfície gaussiana interna aqui, que eu vou chamar de S2. Então, percebo que eu não tenho campo sendo gerado dentro dessa superfície gaussiana S1. Isso quer dizer que, mesmo essa placa sendo muito fina, as cargas elas tendem a se concentrar nessa linha de baixo aqui, próxima da outra placa. Então, eu não tenho cargas aqui nessa outra região onde eu estou tentando calcular. Então, eu não tenho campo nessa região aqui. Então, o fluxo de campo é zero e a quantidade de campo aqui também é zero. Então, se eu calcular o campo gerado por essa placa aqui, então, usando a lei de Gauss, eu tenho que o campo vezes a área é igual a carga sobre ε0. A área, então, eu vou considerar como sendo a área dessa placa, ok? Então, o campo, ele vale simplesmente
Isso. Q é igual a Q sobre a ε0. Ah, quanto vale A? Bom, eu não vou me preocupar com o valor de A agora, só sei que é a área da placa. Vai depender, então, de como que eu vou construir essa placa, ok? Então, o valor do potencial elétrico de V mais menos V menos vai ser, então, a integral. Vamos dizer que a distância entre as placas é igual a D. Então, iniciando. Iniciando em uma das placas positiva e indo até a placa negativa. Então, ele vai ser a integral. Inicia na placa positiva, termina na placa negativa. Menos E vezes dr. E vezes dr, então, ele está orientado nessa direção, saindo da placa positiva para a negativa, né, com o sinal de mais. Então, isso fica menos integral para menos de E vezes dr. Então, por fim, a diferença de potencial na placa, o E eu substituo esse valor aqui, né? Eu posso fazer, então, ele indo de... Aqui eu só vou corrigir, fazer ele indo da placa negativa para positiva, né? Porque as linhas de campo então, nascem na carga positiva e vão em direção à carga negativa. Tá? Então, aqui vai ficar... Então, um truquezinho que a gente faz no cálculo de capacitor, meio que só para corrigir para o capacitância não ficar com sinal negativo, né? Mas é só a orientação da polarização. Então, isso vai ficar igual a integral de Q de 0 até D de A ε0 vezes dr. Então, por fim, capacitância, a potencial vai valer Q a ε0 vezes a distância. Tá? Então, agora eu substituo as diferenças de potencial na fórmula da capacitância, eu percebo que ele fica independente da carga, né, como eu falei anteriormente. Então, esse vai ser o valor da capacitância por um capacitor de placas paralelas. Então, o que é importante é que a geometria do capacitor, essa geometria de capacitor de placas paralelas, ela é utilizada para gerar campo elétrico uniforme. Percebam que a capacitância, né, ela depende só do tamanho da placa, da área da placa e da distância entre as duas placas. Tá? Só depende dessas duas grandezas. Ela não, só depende da geometria. Outro ponto importante é que o campo elétrico entre as placas, né, ele é constante. Ele não depende da distância em que eu estou medindo o valor do campo. Então, ele é sempre constante e as linhas de campo são paralelas entre si dentro do capacitor de placas paralelas. É uma boa forma de se gerar campo elétrico uniforme. Se eu preciso gerar um campo elétrico que seja uniforme, ou seja, ele tem o mesmo valor em qualquer ponto do espaço, eu posso pegar, então, criar um capacitorzão lá, e aí eu vou ter linhas de campo paralelas entre si. Os outros dois casos, que é o capacitor cilíndrico e o capacitor esférico, eu vou postar o videozinho, então, calculando. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar depois. Sobre, então, a energia armazenada no capacitor, ela é armazenada pelo esse campo elétrico, né, que você armazena, vindo das cargas que você armazena no capacitor. Então, você tem o seu capacitor lá, um com carga positiva, outro com carga negativa, e gera um campo entre eles. Então, você tem uma quantidade de carga elétrica gerando um campo elétrico. Isso faz com que exista uma quantidade de energia elétrica sendo armazenada nesse capacitor.
devido ao campo elétrico gerado entre as placas e as cargas contidas em cada uma das placas. Um ponto importante sobre a energia armazenada no capacitor é que ela é igual ao trabalho necessário para carregar o capacitor. Então, se você aplica uma quantidade de trabalho, aplica uma quantidade de energia para armazenar o capacitor, para armazenar cargas no capacitor ou para carregar o capacitor, essa quantidade de trabalho que você utiliza para carregar ele vai ser a quantidade de energia que você consegue carregar. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a quantidade de cargas que você movimenta para levar até as placas do capacitor vai ser exatamente a quantidade de carga que você vai ter armazenado nas placas. Isso vem do fato de que, para carregar um capacitor, você tem que tirar cargas de uma placa e levar para outra. Então, você tem, as duas placas são condutores, né, estão lá paradinhas, você aplica a diferença de potencial, você tira cargas negativas de uma das placas e leva até a outra. Então, uma das placas fica com déficit de carga negativa, ficando, então, carregado com carga positiva, e a outra placa fica com superávit de carga negativa, fica uma quantidade maior de carga negativa, né, que foi removida da outra placa. Então, a placa que recebe carga fica carregada negativamente, e a placa que cede carga fica carregada com carga positiva. Certo? Então, a quantidade de energia que você consegue armazenar em um capacitor, ele depende da capacitância desse capacitor e da diferença de potencial entre as placas. Então, o fato de você criar uma diferença de potencial entre as placas vai fazer, então, que você tenha uma diferença de uma quantidade de energia armazenada entre as placas. Então, você divide, né, entre as duas placas. Então, vamos fazer o cálculo dessa energia aqui, para a gente encerrar nossa explanação. Vamos considerar, então, que eu vou colocar um elemento de carga, dQ de uma placa na outra. Então, eu vou ter aqui duas placas, né? Vamos considerar que eu tenho duas placas. E aqui eu liguei, então, numa diferença de potencial. Essas duas placas, positivo e negativo. Certo? Então, eu carreguei, assim, as duas placas, né? Então, eu carreguei eles lá. Vamos desligar agora o fio. Eu fiquei lá com uma placa carregada com carga positiva e outra placa tinha carga negativa. Inicialmente, né, quando eu fui carregar, vamos considerar que eu vou pegar aqui um elementozinho de carga de tamanho dQ, um elemento de carga muito pequeno dessa placa. Então, o trabalho que eu gastei para colocar um elemento de carga dQ, trabalho para carregar com carga dQ, eu vou chamar de dW, ele vai ser simplesmente o potencial V vezes dQ, certo? Então, é um elemento de energia, vezes a diferença de potencial que eu tenho entre as placas, vezes um elementozinho de carga dQ. Substituindo, então, a fórmula da capacitância, que é Q sobre V, então eu tenho que V é Q dividido por C. Então, dW, que é o trabalho, vai ficar igual Q dQ dividido por C. Então, a energia armazenada, né, U é igual a integral sobre toda a carga, vou chamar de Q maiúsculo, que eu vou armazenar no capacitor, Q sobre C vezes dQ. Então, essa integral, resolvendo a integral, eu tenho 1 sobre C, que é ao quadrado, dividido por 2. Se eu substituir agora Q ao quadrado aqui por V vezes C, certo? Passo esse cara multiplicando para cá, e eu obtenho, então, essa expressão para a energia armazenada no capacitor. Então, esse é o valor da quantidade de energia
que eu consigo armazenar num capacitor, dependendo da diferença de potencial. Você pode escrever ela dependendo da carga também, né? Como está aqui. Então, aqui ela está dependendo da quantidade de carga que eu coloco, e aqui dependendo da diferença de potencial. Por que a gente coloca a diferença de potencial nessa expressão e não a carga? Porque a diferença de potencial no laboratório eu consigo ir lá e medir com voltímetro, né? Eu vou lá, ligo o voltímetro no capacitor e eu meço a diferença de potencial. A quantidade de carga, para eu calcular ela, eu preciso medir a diferença de potencial, usar a fórmula da capacitância e aí obter o valor da carga, tá? Então, como continuação da aula, falta, então, a gente fazer o cálculo, então, do capacitor esférico e do capacitor cilíndrico. Então, eu vou postar esses videozinhos, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar, então, para mandar a mensagem no Moodle, né, para a gente discutir, ok? Eu vou encerrar aqui o meu compartilhamento, então, e abrir para vocês perguntarem.